Raul Seixas e Paulo Coelho, Paulo Coelho e Raul Seixas. Os dois juntos numa época em que as coisas aqui na Terra andavam meio perigosas. Sendo assim, os dois olhavam para o além. Buscavam inspiração no céu e falavam sobre discos voadores. Buscavam refúgio no espírito e falavam sobre a magia. Paulo Coelho continua na ativa e levou muitos dos seus interesses místicos para a literatura. Com O Alquimista, o escritor se tornou ele mesmo a pedra filosofal. Transformou em ouro muito do que tocou. Só que essa trajetória tão determinante para a cultura brasileira e para a formação de muitos e muitos leitores pelo mundo todo, essa trajetória tão rica correu o risco de ser interrompida nos anos 70. É que Paulo Coelho frequentou os porões da ditadura e correu o sério risco de só sair de lá sem vida. Detalhes dessa história foram emergir em 2019 e levantaram diversas suposições e possibilidades. Eis a mais terrível de todas, a de que Raul Seixas poderia ter entregado o parceiro aos torturadores. Em março de 2019, Paulo Coelho publicou no Washington Post um relato pessoal. A história dele se passa no Rio de Janeiro de 1974 e revela muito, não apenas sobre a história do escritor, mas também sobre os métodos da ditadura brasileira. Primeiro, a casa de Paulo Coelho é invadida. Ele é levado ao DOPS, conversa brevemente com os militares e é mandado embora num táxi. É quando o Estado deixa de ter Paulo Coelho oficialmente sob custódia que o terror começa. Ele escreve: "No caminho, o táxi é fechado por 2 carros. De dentro dele sai um homem com uma arma na mão e me puxa para fora. Caio no chão, sinto o cano da arma na minha nuca. O carro roda por talvez meia hora. Devem estar escolhendo um lugar para me executarem, mas continuo sem sentir nada. Estou conformado com o meu destino. O carro para, sou retirado e espancado enquanto ando por aquilo que parece ser um corredor. Sou levado para a sala de torturas." Esse relato foi escrito em março de 2019. Meses depois, em setembro do mesmo ano, Paulo Coelho reafirmou tudo numa entrevista da BBC. Eu estava de capuz, numa cela, não via ninguém, né? Mas apanhando, óbvio, mas apanhar não é uma coisa séria. Mas quando eu olhei debaixo do capuz aqui, os caras tinham posto a máquina de choque. Eu já tinha levado choque feito doido. Na entrevista e também no texto escrito para o Washington Post, o Paulo Coelho relata as sessões de tortura com a mesma eficácia com que ele relata os rituais da sua brida. Ele é um escritor, ele sabe criar uma imagem dentro da cabeça da gente. O problema é que, nesse caso, as imagens são reais e doem. Aí eu olhei assim e, putz... Aí eu me assustei muito. Eu disse, deixa que eu me torturo. Me lembrei da casa de saúde. Comecei a enfiar as unhas no corpo e comecei a me arrebentar. E começou a sair sangue. Os caras disseram, é maluco. Entende? Embora tudo comece com o sofrimento físico, logo os torturadores ficam mais criativos, como escreveu Paulo Coelho no Washington Post. Sou levado para uma sala pequena, toda pintada de negro, com um ar-condicionado fortíssimo. Apagam a luz, só escuridão, frio e uma sirene que toca sem parar. Começo a enlouquecer, a ter visões de cavalos. Bato na porta da geladeira. Descobri mais tarde que esse era o nome, mas ninguém abre. Desmaio. Acordo e desmaio várias vezes. Em uma delas penso, melhor apanhar do que ficar aqui dentro. Agora, essa geladeira, você acha que você, sei lá, você não tem mais nenhuma sensação. Tá? Noção de tempo. Noção de tempo, noção de nada. As sessões de tortura terminam como começam, sem explicação nenhuma. Saí como entrei, sem explicação. Nunca fui processado, nunca fui para o tribunal militar. Paulo Coelho descobriria que a vida dele ia mudar radicalmente. Além de sangue, a tortura tirou dele alguns amigos. É que ninguém queria ser visto ao lado dos inimigos da ditadura. Era perigoso. Os meus amigos sumiram. O meu próprio parceiro na época, o Raul, ele
não deu mais notícia, não atendeu meus telefonemas. No relato para o Washington Post, Paulo Coelho termina assim: décadas depois, os arquivos da ditadura são abertos e meu biógrafo consegue todo o material. Pergunto por que foi preso. Uma denúncia, ele diz. Quer saber quem o denunciou? Não quero. Não vai mudar o passado. Em novembro de 2019 foi lançado Não Diga que a Canção Está Perdida. Para contar a história de Raul Seixas, esse livro, de J.B. Medeiros, se apoia em uma série de documentos, incluindo esse aqui, emitido um pouco antes do sequestro e da tortura de Paulo Coelho em 1974. Aqui você lê. Considerando-se que tanto Paulo Coelho como Adalgisa Rios são elementos subversivos e se encontram foragidos, é possível, por intermédio do compositor, localizá-los e prendê-los. E ainda, por intermédio do referido cantor, tentar localizar e prender Paulo Coelho e Adalgisa Rios. O pesquisador e escritor J.B. Medeiros percebe o tamanho da discussão que essa descoberta abre, mas evita conclusões. Contudo, quando eu fui finalmente fazer a análise de tudo que eu tinha, que é quando você está finalizando o livro, você examina tudo. Eu não achei que o documento fosse conclusivo sobre uma possível delação do Raul, mas ele era certamente um aspecto novo da história. Ele se inseria dentro de uma série de fatos cronológicos. Então eu achei importante incluir. Meses depois do lançamento do livro de JB, já em maio de 2020, outros documentos vieram a público. Esses foram desenterrados pelo pesquisador Lucas Marcelo Tomás de Souza, que pesquisa a vida e a obra de Raul Seixas. A nova descoberta mostra que o Paulo Coelho citado no documento revelado por JB era um militante comunista. Assim, a tese de que Raul Seixas teria delatado Paulo Coelho cairia por terra, ou, pelo menos, foi o que considerou Fernando Moraes, autor dessa biografia aqui sobre Paulo Coelho. A Folha de São Paulo, ele disse: esses documentos e o novo personagem jogam luz sobre duas biografias, a do Paulo, porque põe fim a um mistério de meio século, e a do Raul, porque põe uma pedra sobre uma suspeita terrível, a de que ele teria delatado Paulo Coelho. Paulo Coelho relatou a experiência dele com a tortura porque entendeu que tinha a obrigação moral de se contrapor ao bolsonarismo e, claro, aos valores perigosos que já vinham tomando conta do Brasil. Não por acaso, ele expôs esses fatos em 2019. Eu já vivi muitas fases do Brasil, né? Mas eu nunca vi o que está acontecendo agora, que não é um delírio. Consta que, diante da descoberta do primeiro documento, no momento em que as suspeitas contra Raul eram mais fortes, alguém procurou o escritor numa rede social, perguntando se ele gostaria de ver um cancelamento de Raul Seixas. Paulo Coelho disse que não. Ele não condenou o parceiro nem mesmo naquele momento. E lembrou que águas passadas não movem moinhos. Um posicionamento muito coerente para o homem que escreveu que tudo o que é feito no presente afeta o futuro por consequência e o passado por redenção. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento ou então para homenagear quem ama. É o caso da Jussi, que aparece aí ao lado do maridão Antônio Carlos, que fez aniversário agora no finalzinho de agosto. Ela manda, claro, os parabéns para ele, junto com a foto, e diz que, graças ao Antônio Carlos, aconteceram coisas muito legais na vida dela. Beijo, gente! Valeu!